Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto alusivo ao Dia dos Pais, em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras do Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nessa certeza, ouçamos o primeiro hino desta manhã, o amor de Jesus. Deus querido trouxe paz ao nosso coração, perdoou e iluminou com seu imenso amor. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Foi ferido lá na cruz para dar-nos salvação, reviveu para nos levar ao lindo eterno lar. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Vem, amigo, vem cantar comigo esta canção, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Inclinemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Deus, nosso Pai e Senhor, nós te pedimos, habita em nossos corações e tira de dentro de nós tudo o que impede que andemos nos teus caminhos. Neste Dia dos Pais, nós te pedimos, dá-nos teu amor paternal divino, dia após dia, que nós, como pais, possamos nos inspirar em teu amor por nós e que possamos viver este amor que tu nos presenteias em nosso relacionamento familiar. Em nome de Cristo pedimos. Amém. E queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Obrigado, Pai Celeste. Este hino que nos diz que devemos agradecer ao nosso querido Pai Celeste por tudo o que Ele nos dá. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças e no mau momento, és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste.
texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Mateus capítulo 7, os versículos 7 até 11, onde Jesus diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui este texto de Mateus para a nossa vida. E felizes somos nós, se ouvimos estas palavras de Jesus, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos ensinam. Amém. Irmãos em Cristo, gostaria de iniciar com uma afirmação: Deus é a origem de todo o bem. Deus é amor. Deus não faz mal para os seus filhos e filhas nunca. Deus quer somente o nosso bem, como nos afirma o último versículo do nosso texto que lemos: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E esse é o princípio básico da fé. Como diz o próprio Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus ama e faz o bem até para aqueles que fazem o mal, até para os ingratos e maus, conforme podemos ler em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, porque Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal, porque Ele é bom também para com os ingratos e maus. Minha avó, quando falava de Deus, dizia em língua alemã: unsere liebe Gott, ou seja, nosso querido Deus, nosso Pai celeste querido. É isso que o próprio Jesus também nos diz quando ele mesmo chama Deus de Abba, ou seja, papai querido. É assim que Deus se deu a conhecer a nós na Bíblia, como um pai amoroso, carinhoso, que cuida de nós. No ensino confirmatório, no livro onde há a lição sobre o Pai Nosso, nós lemos: Jesus usa a figura de um pai que ama seu filho e se sacrifica por ele. Ao chamar Deus de Pai, Jesus ensina que Deus nos ampara em todos os momentos. Por isso, quando hoje falamos do nosso Pai terreno, neste Dia dos Pais, nós sempre lembramos do nosso Pai celeste, nosso Pai eterno, porque Ele é o modelo e inspiração para nós que somos pais cristãos. Ele é fonte de todo amor e de todo bem, e nós, como pais terrenos, também precisamos, assim como Ele nos ama, amar os nossos filhos e filhas. Mas isto não significa uma atitude permissiva que desculpa tudo e que deixa o filho fazer tudo o que quer. Deus não deixava as pessoas fazerem tudo aquilo que queriam. Se nós formos olhar os 10 mandamentos, 8 destes 10 mandamentos têm a palavra não. E a palavra que as crianças mais precisam ouvir hoje é
não. Muitas vezes, em nome de um trauma que poderia ficar na criança, se tenta dizer que não se pode frustrar uma criança dizendo não para ela, quando é exatamente o contrário. Quem não aprende a lidar com a frustração, com a desilusão na infância, vai levar uma surra muito grande na vida adulta, onde a vida vai dizer o não para a pessoa e ela não vai saber lidar com esta negativa, com esta frustração, com esta desilusão de forma adequada. O trauma da frustração na vida adulta poderá ter consequências muito piores do que somente o choro de uma criança frustrada por algum tempo. Poderá levar a pessoa a consequências de uma baixa autoestima, o que poderá levá-la ao alcoolismo, drogas, ao fracasso na vida profissional, a problemas no relacionamento com as outras pessoas e inclusive a problema de relacionamento com a família. Quantas e quantas vezes Deus deu um castigo ao seu povo no Antigo Testamento? Quantas e quantas vezes Jesus corrigiu as pessoas? Vamos lembrar de alguns exemplos mais conhecidos. Quando Deus castigou o povo de Israel e colocou cobras para picá-los no deserto. Quando Deus os castigou através do exílio da Babilônia. No Novo Testamento, o que Jesus dizia aos fariseus e aos publicanos, chamava-os de hipócritas, ou seja, falsos, fingidos, repreendendo a sua atitude. E vocês se lembram de quando Jesus expulsou cambistas e vendedores do templo, os chamando de bando de ladrões? Lembram quando Jesus disse à mulher adúltera, vá e não peques mais? Deus nos ama quando nos corrige, quando nos ensina o caminho certo por onde devemos andar. Por isso, amar, de acordo com a Bíblia, é também corrigir o erro. Como bem nos lembra Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Por isso, neste Dia dos Pais, agradeça ao Pai terreno que você tem ou teve. Agradeça por tudo o que esse seu Pai terreno fez para você. Todo amor que Ele dedicou a você, cuidou de você desde pequenininho, brincou com você, levou você ao médico, corrigiu você. Agradeça a Deus por tudo que o seu Pai terreno fez, ou talvez ainda faça por você. E agradeça também ao nosso Pai Celeste, porque Ele nos deu este Pai terreno. E aprenda a respeitar esse Pai terreno, desde a infância até a velhice. Enquanto nosso Pai terreno for vivo, que nós o amemos e o respeitemos. Nós devemos dizer, obrigado, Pai, obrigado por tudo, pelo exemplo, pelo ensino, pelo castigo, até pelas coisas erradas que fazias e que eu aprendi, que não devo imitar. Obrigado por teres sido meu colo, por teres cuidado de mim, me levado ao médico, brincado comigo, me dado segurança. Senti que teria sido de mim. Muito obrigado, meu querido Pai. Isso é o que nós devemos dizer hoje ao nosso Pai e ter amor e respeito por Ele todos os dias da nossa vida. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Pela Força do Amor.
inclinar nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Eu oro e depois peço para você orar comigo o Pai Nosso. Querido Deus, nosso Pai Celeste, queremos hoje interceder a Ti pelos homens que receberam a paternidade como bênção e missão. Lembremos aqueles pais que lutam para encontrar um equilíbrio entre as exigências do trabalho e a família. Pais que, apesar do divórcio, permanecem presentes na vida de seus filhos. Os pais adotivos, cujo amor e suporte resultaram em acolhimento. Os padrastos, que livremente optaram pela paternidade e dão amor e respeito aos seus enteados. Os pais enlutados com a perda de um filho. Aqueles pais que sofreram ou sofrem negligência e hostilidade por parte de seus filhos. Aqueles homens que, como mentores e guias, professores, também são pais de nossos filhos. Aqueles homens que estão em via de se tornar pais, que eles recebam seu filho de coração aberto e feliz, que todos encontrem em Ti, nosso querido Pai Celeste, a inspiração e orientação para seu fiel e amoroso exercício da paternidade. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje, Utopia. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente.
ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.